Ei, gente, bom dia! Hoje eu vou falar de uma ideia que é bastante intuitiva e que parece ser bastante coerente com a nossa realidade, que é a ideia de que a maioria dos fluxos migratórios atuais, ou o maior fluxo migratório atual, se dá no sentido sul-norte, que seriam as pessoas dos países mais pobres, dos países pouco desenvolvidos, migrando em busca de melhores condições de vida para os países mais desenvolvidos, os países mais ricos. Bem, apesar dessa ideia ser intuitiva e parecer coerente, ela não condiz com a nossa realidade. Em primeiro lugar, de acordo com um especialista em população, Gilles Pizon, numa entrevista que ele deu para o site da BBC News, o maior fluxo migratório atual ocorre no sentido sul-sul, que seriam pessoas de países em desenvolvimento ou países pouco desenvolvidos para países em desenvolvimento, e não no sentido sul-norte. Ainda nessa entrevista, o Pizon afirmou também que esse fluxo migratório no sentido sul-sul tende a crescer ao longo dos próximos anos. Bem, corroborando com essa ideia do Pizon, o pesquisador Pablo Latz, que é pesquisador da Divisão População do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, numa entrevista para o jornal El País, afirmou que entre 2000 e 2010, 40% do fluxo migratório total era destinado para a Ásia, enquanto o fluxo migratório destinado para a Europa e para a América do Norte era de 25% para cada. Já entre 2011 e 2013, o fluxo migratório destinado à Ásia passou para 50%, enquanto o fluxo migratório destinado para a América do Norte decresceu para 18% e o destinado para a Europa aumentou um pouco e passou para 30%. Levando em conta que a maioria dos países desenvolvidos se encontram na América do Norte e na Europa e que a maioria dos países da Ásia são países em desenvolvimento, a gente tem que os países do Norte não são os principais destinos de migração, o que faz com que a teoria de que o fluxo sul-norte é o principal caia por terra. Bem, tendo em vista tudo isso que foi falado, a gente tem que a afirmativa lá do começo do vídeo é uma afirmativa falsa, uma afirmativa errônea e é um mito. E que o maior fluxo migratório da atualidade é no sentido sul-sul. Bem, não estou querendo falar que o fluxo migratório no sentido sul-norte não seja importante, porque ele está aí como o segundo maior fluxo migratório da atualidade. Mas essa ideia de que ele é o principal e de que as pessoas que migram no sentido sul-norte são pessoas pobres, dos países mais pobres, é uma ideia errada, porque ele é o segundo fluxo, não o primeiro, e as pessoas que migram no sentido sul-norte geralmente são pessoas de países em desenvolvimento, com uma boa qualidade de vida, com uma renda alta ou média, e aí sim elas migram desses países em desenvolvimento para os países desenvolvidos. Então, apesar de ser um fluxo importante, o fluxo no sentido sul-norte não é o principal da atualidade, mas sim o principal é o fluxo no sentido sul-sul. Bem, gente, espero que tenha ficado claro. Muito obrigada!